Muito bem, vamos analisar então as classes, né, NFC Controller e NFC Service, tá bom? Dentro de Controller eu criei uma pasta PDV, dentro dela tem a NFC Controller, aqui vão ficar também o SAT Controller e o MFE Controller, tá? E lá em Service eu tenho uma pasta PDV também com o NFC Service, tá? Pronto. Comecemos analisando o nosso controller, tá? O nosso controller, ele tem aqui um método chamado montar NFCE, onde este método, ele chama uma série de outros métodos aqui, ó, tá? E ele retorna um NFCE formato INI, tá? Esse cara aqui é o que está montando a nossa NFC no formato INI para mandar para o CBR monitor, tá bom? Muito bem. Daí eu tenho outro método aqui chamado gerar dados NFC, tá? Lembrando que aqui nessa classe eu tenho um NFE cabeçalho montado, tá? Deixa eu ver quem é esse cara aqui, ó. Dentro do NFE cabeçalho, eu criei um NFE cabeçalho montado com o cabeçalho, o destinatário, uma lista de pagamentos e uma lista de detalhe montado. Ó. Quem é a lista de detalhe montado? Vamos ver. O NFE detalhe montado é o NFE detalhe, o imposto CMS, o imposto PIS e o imposto COFINS. Tá? Então eu trabalho com essas tabelas. Com a tabela NFE cabeçalho, a tabela destinatário, a tabela de pagamentos e a tabela de detalhe junto com o ICMS, o PIS e o COFINS. Beleza. Primeiro passo, então, é eu ter esse NFE cabeçalho montado aqui, ó, com todo mundo junto, tá? Tá todo mundo junto nesse cara aí. Beleza. Daí eu tenho um método aqui chamado gerar dados da NFCE. O que é que eu faço logo no começo? Eu instancio o NFCE cabeçalho montado, tá? Passando aqui para o NFE cabeçalho um ID nulo, para o destinatário um ID nulo e montando as minhas duas listas, a NFE detalhe montado e a NFE informação do pagamento, tá? Legal, daí eu começo a montar, né, os dados da minha nota. Nesse método aqui, eu não estou montando o arquivo ainda, tá? Eu vou persistir os dados nas tabelas NFE do meu banco de dados, porque o meu banco de dados, como você bem sabe, ele possui as tabelas da NFL, tá? Então eu vou persistir os dados aqui. Mas você não poderia pegar logo os dados da venda, da configuração e montar esse arquivo INI sem persistir os dados nessas tabelas? Poderia, sem dúvida, né? No entanto, quando nós formos migrar esse cara para 3 camadas, para consumir os serviços REST, para fazer a sincronização desse banco de dados com o banco de dados da retaguarda, vai ser importantíssimo ter esses dados gravados nas tabelas da NFE, tá? Além disso, quando nós consumirmos os servidores, o CBR Monitor a princípio, que é o que a gente vai fazer aqui, ele vai retornar alguns dados que eu quero armazenar nas minhas tabelas, como por exemplo a chave da nota fiscal, o protocolo de autorização, tá? Tudo isso, quando retornar do monitor, eu vou guardar aqui, vou armazenar nas tabelas da NFE, tá bom? Então, o primeiro passo é nós pegarmos os dados da venda, todos os dados que estão espalhados ali pela venda, PDV venda cabeçalho, PDV venda detalhe, PDV tipo pagamento, PDV total tipo pagamento, enfim, os dados da venda em que estão espalhados nas suas tabelas de venda e colocar nas tabelas da NFE, tá? É isso que a gente está fazendo aqui, ó. Daí, eu coloquei aqui no começo identificação, que tem a ver com a identificação da nota, né, para ficar mais fácil para você compreender o que está acontecendo, tá? O primeiro passo é nós montarmos a identificação da nota aqui, ó, esse grupo B. Então, identificação da nota fiscal eletrônica, esses dados estão na NFE cabeçalho, nessa daqui, ó, ixi, cadê ela? NFE cabeçalho, essa doidona aqui, tá? É essa tabela que possui os campos que nós estamos vendo aqui no grupo B do manual, tá?
Daí cada campo tem uma siglazinha aqui, tem um nome para ele. Quando eu fui informando os dados aqui, ó, para cada item, né? Então, por exemplo, aqui no número da NFE, eu coloquei aqui na frente, ó. Lá no manual é o NNF, tá? Então você vem aqui no manual e vê NNF, cadê isso? NNF, e se você não achar logo, você dá um Ctrl F, NNF, aí você vai encontrar. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó, NNF, número do documento fiscal. Ele está no grupo certo aqui, deixa eu ver. Grupo BA, não, esse aí é o documento fiscal referenciado. Pronto, é esse aqui, tá? Modelo, série, e aqui embaixo, ó, NNF, número do documento fiscal, tamanho de 1 a 9. O que é que eu faço para colocar esse número aqui? Veja que tem número montado. Aqui em cima, ó, eu pego o número da NFCE lá da tabela NFE número. Daí eu crio um novo número, incrementando o número que lá está em 1. E eu monto esse número colocando zeros à esquerda, até que o número fique com 9 posições. Para isso eu uso o pad left, tá? E o código numérico eu faço algo parecido, mas eu coloco um 9 na frente, porque se o código numérico for o mesmo número do número, vai dar um erro lá em cima, quando os servidores da Secretaria da Fazenda, da Receita Federal lá, né, da Cefaz, na verdade, eles começarem a analisar a tua nota fiscal, teu XML. Então, se esses números forem iguais, ele vai validar como uma nota incorreta, tá? Então, por isso eu coloco um 9 apenas na frente do código numérico. Pronto. Observe que aqui, ó, tem um to-do. Permitir que o usuário informe o primeiro número da sequência nas configurações. Como assim? Ora, pode ser que o usuário ele venha de outro sistema, ele já tem emitido 200 notas fiscais, né? Então ele quer continuar, digamos, né, na série 1 a partir da nota 201. Então, nas nossas configurações, nós temos que permitir que ele informe isso, qual é a série da nota fiscal e qual foi o último número que ele utilizou para a emissão da nota fiscal. Se for 1, então começa do 1. Ele pode também iniciar uma nova série, série 2, número 1, e aí tudo começa do número 1, tá bom? Beleza. Então, em número a gente coloca o número montado, em código numérico montado. Na série, também vem lá da NFCE número, está cadastrado lá. Natureza da operação é venda, código do modelo também está na NFCE número, mas eu taquei um 65 aqui, porque 65 é o modelo da NFCE. Data e hora da emissão é agora, tipo de operação é 1, uma operação de saída, consumidor 1, consumidor final, presença 1, aí tem aqui, ó, operação presencial, mas tem um to-do. Pode haver fora do estabelecimento? É uma pergunta, ó, tá? Pode, né? O cara pode vender fora do estabelecimento. Tem umas regrinhas lá e dependendo do estado essa regra pode ser diferente. Então a pergunta aqui chama a atenção para o seguinte: nessa versão do sistema nós vamos permitir que haja fora do estabelecimento? A gente deixa um na história aí, depois a gente se preocupa com isso. Vamos ver, tá? Local do destino 1, que é uma operação interna, né? A NFCE é uma operação interna, tá? Formato e impressão do DANF 4 ou 5. Daí tem um to-do aqui, ó. Colocar nas configurações. O 4 é quando o cara imprime o DANF e dá para o cliente. E o 5 é quando ele só manda o DANF de forma eletrônica. Manda por pelo WhatsApp, por e-mail, enfim, de forma eletrônica, tá? Então é interessante que isso aí fique nas configurações ou que a gente permita que o cara sete isso no momento da venda. Que não é interessante, né? Quanto mais rápido for a venda, melhor, tá? Ok, daí vem o ambiente. Eu peguei lá, ó, do Web Service Ambiente, que nós colocamos 2, né? É legal colocar isso nas configurações, porque pode ser que o usuário queira primeiro fazer alguns testes na aplicação, tá? E tudo isso que eu estou falando aqui, nós temos que fazer vídeos para o usuário final para diminuir o suporte, né? Tem que ter vários vídeos explicando isso daqui para o usuário final. Imagina o trabalho que vai dar, mas tem que ser assim, né? Para ficar bem feito.
Legal, daí vem o valor total, a gente pega do venda atual, ó, valor final e joga no valor total da nota. Base de cálculo do ICMS. Se o CRT da empresa for 1, que é o simples, a base de cálculo eu vou colocar 0. Se não, eu vou pegar o valor da base do ICMS da venda atual e vou jogar na base de cálculo, tá? Valor total dos produtos é o valor final, valor do desconto é o valor do desconto, PIS e COFINS ficam zerados, código do IBGE eu pego da empresa, código da cidade eu pego da empresa, aí eu coloquei aqui, ó, obrigar o cadastro na empresa, tá? Tem que obrigar o cara a cadastrar isso daí, esse código da cidade e da UF, tá certo? Status da nota 0. O que é esse status da nota? Esqueci de colocar aqui, ó, mas eu vou colocar posteriormente, tá? Vou deixar um tudo aqui, tudo, comentar com os possíveis status. Esse status, se você abrir o XML do DER, lá no MySQL Workbench, você vai ver que tem um comentário com os possíveis status, tá? 0 é uma nota em edição, 1 é uma nota transmitida, 2 é uma nota validada, enfim, tem os status lá, eu vou colocar o comentário aqui e a gente vai alterando esse status de acordo com o que está acontecendo, tá? Pronto, isso daqui então é a identificação da nota. Depois da identificação vem o emitente. Não precisa, tá? Por quê? Porque a gente vai pegar tudo da empresa. Certo, daí eu falei para você que nós vamos gravar tudo nas tabelas da NFE, né? Mas neste caso aqui seria muita redundância eu pegar os dados da empresa e jogar em NFE emitente, que tem aqui a tabela NFE emitente, tá? Aqui, ó. Então imagina, para cada nota eu colocar os dados da empresa em NFE emitente, não faz muito sentido, não vou fazer isso, mas você pode fazer se você desejar, tá bom? Enfim, coloquei, não precisa, porque nós vamos pegar tudo da tabela empresa. Destinatário, é destinatário sim, né? Eu instancio o cliente, observo se tem um cliente na venda atual, se tiver, eu carrego os dados do cliente nesse objeto cliente e começo a colocar os dados do cliente aqui, ó, no NFE destinatário, tá? Sempre verificando se tem alguma coisa preenchida, se não tiver eu coloco vazio. O que acontece então? Para cada nota que eu emitir, então, para cada NFE cabeçalho, eu tenho um NFE destinatário. Ok? A maioria deles está sem nada, não tem problema. A gente sabe que então que o cara não informou nenhum dado do cliente. Na verdade, todos eles estão sem nada. Todas essas vendas que eu fiz aqui foi sem informar dados do cliente. Tá bom? Muito bem. Voltando aqui então, eu tenho o produto. O produto eu tenho que fazer um laço, né? O laço que eu vou fazer é na lista venda atual detalhe, tá? Na lista venda atual detalhe, eu tenho, deixa eu dar uma olhada nela aqui, ó, lista venda atual detalhe, tá? É uma lista de venda detalhe, e venda detalhe é uma combinação de venda detalhe e produto, ok? Só que vai chegar um momento ali no produto que eu vou precisar da unidade do grupo tributário dele. E eu sei que em produto DAO, ó, produto DAO, não é em produto DAO, é em produto mesmo, tá? Em produto, eu tenho um produto montado. O que é que eu podia fazer? Eu podia ter colocado esse produto montado dentro de venda detalhe aqui. Então, no lugar de eu retornar um produto, eu botaria um produto montado aqui, tá? Mas aí a alteração já seria muito complicadinha. Eu ia ter que mexer em várias partes do sistema e aí eu podia quebrar alguma coisa mais séria, tá? Então, o que é que eu fiz? Para não mexer de forma tão profunda no sistema, tá? Depois pode ser preciso refatorar isso daqui. Mas nesse momento eu não mexi. Eu simplesmente, em NFE controle aqui, ó, eu carrego o produto montado, tá? Eu pego o ID do produto que está em venda detalhe e consulto um objeto montado em produto montado aqui, ó. Aí nesse produto montado eu vou ter o produto, a unidade e o grupo tributário, tá bom? E em tributação eu carrego os dados de configuração da tributação. Eu estou carregando o registro 2, tá? E aqui eu coloquei um tudo, ó, pegar o grupo tributário do produto e a operação fiscal padrão da configuração, porque na configuração nós temos que colocar isso daqui, já está previsto, nós colocamos isso daí,
né? Beleza. Daí vem o detalhe, né? Eu instancio o NFCE detalhe montado, tá? Daí eu monto a minha NFCE detalhe aqui, ó, tá? Passando o CFOP, o ID do produto, a descrição, o NCM, o GTIN, se for nulo eu vou colocar sem GTIN, se não eu jogo o GTIN, tá? Nós temos que prever isso daqui porque muitas vezes, né, a empresa ela vende coisas que não tem GTIN. Imagina essas feironas aí, os caras vendendo camisa, calça, caneta, não vai ter GTIN, né? Então, anteriormente, nas versões anteriores do ERP, eu sempre colocava no código do produto o GTIN aqui. Dessa vez não, estou colocando o ID. O código do produto é o ID, tá certo? É isso que vai subir na nota. Se o cara, por um acaso, cadastrar o GTIN, o código de barras, aí ele vai aparecer em GTIN, que é obrigatório. Tá? Se tiver GTIN, o cara tem que cadastrar, segundo a legislação. Aí é com ele, né? Se ele não cadastrar, é problema dele, tá? Mas o sistema, ele prevê isso daí, tá bom? Aí aqui eu preciso da unidade, ó, da sigla da unidade, tá? Para colocar na unidade comercial inatributável. Daí eu pego a quantidade, pego o valor unitário, pego o valor do desconto, e aqui, ó, no valor total, eu multiplico o valor unitário pela quantidade e subtraio do desconto, tá? Entra total 1, esse aqui é um indicador total, tá certo? Que é esse 1 aí, vamos ver aqui, ó, INDTOT. Se eu vim aqui em INDTOT, o 0 é valor do item, não compõe o valor total da nota, e o 1, valor do item que compõe o valor total da nota. Então, nesse caso, o valor desse produto compõe sim o valor total da nota, tá? Por isso que nós colocamos o 1, porque ele entra no total. Beleza. Depois que eu faço isso daí, ó, dentro da minha NFCE detalhe montado, eu atribuo esse NFCE detalhe que eu criei aqui, tá? Daí eu vou montar o ICMS, né? Em CSOSN eu coloco o CSOSN, em origem da mercadoria eu coloco a origem da mercadoria, na base de cálculo eu coloco a modalidade. Se for simples nacional, eu coloco 0 no valor da base de cálculo, se não, eu coloco o valor total da venda, tá? Na alíquota eu coloco a alíquota do ICMS e no valor do ICMS eu faço aqui esse cálculo, tá certo? E aqui está faltando uma coisa que eu acabei de observar agora, que é o seguinte, ó, CST e ICMS. Eu vou pegar da tributação CST, tá? Porque na tributação ICMS eu tenho o código do CST, né? Se não for simples nacional, eu tenho que informar qual é o CST. Ó, tá certo? E só aparece para o cara lá na tela de cadastro se ele colocar o CRT da empresa diferente de 1, 3 no caso, né? Se ele colocar 1, não aparece para ele. Mas aqui eu já pego por padrão, tá bom? CST, prontinho. E aí a gente pode utilizar isso daí mais na frente, caso o cara não seja do Simples Nacional, né? Pronto, daí eu atribuo, ó, o NFE detalhe imposto ICMS, esse cara que eu criei aqui, ao NFE detalhe imposto ICMS do NFCE detalhe montado, tá? PIS, seguir as orientações do manual, que pede para nós zerarmos os valores, e COFINS também, os valores estão zerados, tá? Provavelmente numa versão posterior, nós vamos ter que deixar isso daqui aberto lá no cadastro da configuração, para que alguns usuários utilizem isso daqui caso eles paguem esses impostos aí federais, tá bom? Mas mais na frente, na versão posterior, a gente vê isso daí, tá certo? E aqui eu atualizo o cabeçalho, o ID da tributação, né, do grupo tributário. Aliás, da operação fiscal, o grupo tributário vinculado ao produto, tá? Tenho que colocar isso daqui no cabeçalho da minha nota fiscal. E eu adiciono esse cabeçalho, né, esse NFE detalhe montado, dentro da minha lista de detalhe montado, vinculado ao meu NFE cabeçalho montado, tá? Depois eu vou usar tudo isso daqui para montar o arquivo INI, mais lá para baixo, tá bom? Pagamento. Faço um laço na lista de dados de pagamento que está na seção, tá? Esse tipo filtrado é só para eu pegar o código do pagamento, ok?
Se eu não encontrar código do pagamento, eu vou colocar o 01, que é o dinheiro. Tá? Provavelmente nunca vai acontecer isso daqui, mas por precaução eu coloquei assim. Tá? E aqui eu vou instanciando os pagamentos, tantos quantos eu tenha na lista de pagamento, que eu pego do código do pagamento da NFCE. Tá? Nós temos que fazer teste nisso daí, né? Vai que o cara entra na tela do tipo de pagamento, aí vai na tela do, sei lá, vai no registro do cartão e tira o tipo de pagamento da NFCE. Né? E aí no momento que ele for emitir a nota vai dar um problema, tá? E provavelmente isso não está sendo verificado ainda, tá? Por isso que às vezes demora, né, para saírem alguns vídeos, porque sempre que existem alterações profundas como essa daqui, nós temos que testar o sistema todo novamente no Windows e testar o sistema todo novamente no Android. Se sair uma nova versão do Flutter e a gente atualizar, depois da atualização da nova versão do Flutter, nós temos que testar o sistema todo novamente no Windows e todo novamente no Android. Se acontecer um problema, downgrade, aí tem que testar o sistema de novo, todo no Windows e todo no Android. Imagina quando estiver para o iOS, né, para o iOS, para o macOS, para o Linux, tem que testar em todas as plataformas. Tá? É assim que funciona. Né? Então, com o sistema agora entrando em produção, a produção de vídeos, né, ficou interessante essa frase, ela vai ficar um pouco mais lenta, porque nós estamos sendo agora demandados pelos problemas que estão acontecendo, os bugs, os usuários, tá? E tudo tem que ser feito de forma, da forma mais perfeita possível. A perfeição não existe, evidentemente, principalmente no desenvolvimento de sistemas, né? Sempre vão existir bugs, problemas, isso aí é impossível fazer um sistema perfeito, tá? Mas nós temos que buscar isso daí, tem que ficar bem feito, tá? Para não queimar o filme. Você está lá com o logotipo da tua empresa, o sistema rodando, aparece um bug lá muito louco, e aí de repente queima o teu filme, os usuários não vão querer mais saber do teu sistema, tá bom? Beleza, então retornando para cá, né? Depois do pagamento, nós temos aqui o final desse método, tá? Eu insiro o NFE cabeçalho montado, né? Eu mando o NFE cabeçalho montado para o método inserir do NFE cabeçalho DAO. Vamos dar uma olhada aqui nesse método inserir. Ó, o método inserir do NFE cabeçalho DAO, né? Ele recebe o NFE cabeçalho montado, daí dentro de uma mesma transação, primeiro ele insere o cabeçalho da nota, depois ele insere os filhos, tá? Lá no inserir filhos, ó, ele vai inserir o destinatário, depois ele insere os tipos de pagamento, depois ele insere os detalhes. Aí nos detalhes ele insere o detalhe da nota, um imposto ICMS, um imposto PIS e um imposto COFINS. Depois que ele faz tudo isso daí, ele atualiza o número da NFE. O que é que faz esse atualizar o número da NFE? Ele chama um custom update, ó. Ele atualiza o NFE número, setando o número para número mais um. Só isso, tá? Então aquele NFE número, aquela tabela, sempre vai ter um registro, tá bom? A ideia dela original é que você possa ter mais registros de acordo com as séries da NFE. Mas no nosso caso, nessa aplicação inicial fiscal que vai consumir o CBR Monitor, nós vamos permitir apenas uma série, tá? O cara não vai poder alterar a série não. Começou com uma série, ele vai com aquela série ali. Ou ele pode até alterar a série e começar a emitir notas uma outra série, tá? Mas duas séries ao mesmo tempo, não, tá? Apenas um registro que vai existir, tá bom? Beleza, retornando então aqui no NFE Controller, nós fazemos isso daí e retornamos aqui, ó, retorno maior que 1. Porque esse inserir, ele vai retornar para a gente o IND inserido. Ok, se esse D for maior que 1, então vai dar um true aqui, a gente retorna um true para lá. Não é uma ideia tão legal não essa daqui, né? Se esse cara retornasse aqui a quantidade de registros que sofreram a inserção, no caso, né? Mas isso não vai acontecer no inserir, né? Aconteceria aqui no alterar, no excluir, aí que ele retorna a quantidade de registros, tá? Enfim, isso aqui pode ser melhorado, tá? Mas ele vai retornar um true aqui, no caso, tá bom? Vou colocar um tudo aqui. Analisar como melhorar esse retorno. Beleza. Daí, ó, aqui embaixo aqui eu vou ter aqueles meus métodos para montar o INI.
Esses métodos aqui para montar o INI, eles estão sendo chamados aqui em cima, ó. Montar tag INF-NFE, montar tag identificação, montar tag emitente, montar tag destinatário. Cada um desses métodos retorna uma string. Então, concatena uma string com a outra aqui, ó. Tá? E dessa maneira fica mais fácil de manter o código, fica mais legível e mais fácil de manter, tá? Do que colocar tudo num método só, tá bom? Beleza. Vamos analisar como é que é feita a coisa aqui, né? Ó, montar tag INF-NFE só retorna essa INF-NFE com a versão e uma quebra de linha, tá? A identificação, eu vou pegando os dados do NFE cabeçalho montado, que é o meu objeto que está lá em cima, e vou jogando em cada uma das tags aqui, ó. Se você estudou aquela aplicação teste com sockets, isso daqui é mamão com açúcar para você, tá? É exatamente o que nós fizemos lá, só que lá estava tudo estático. Aqui não, agora está dinâmico. Com os dados que nós temos, estamos gerando automaticamente, tá bom? Depois vem a tag emitente, ó. Veja que tem vários to-dos aqui, tá? Obrigar o cadastramento do CNPJ da empresa, obrigar o cadastramento da razão social, obrigar o cadastramento da inscrição estadual, tá? A partir do momento que o cara ele comprar a aplicação fiscal, né, que ele contratar o plano da aplicação fiscal, quando ele tentar vender, vão aparecer as mensagens, ó, já atualiza o cadastro da empresa, tá? Atualiza a configuração da nota, enfim, ele só vai conseguir vender depois que ele realizar essas alterações, tá? Para nós não termos problemas aqui no momento da emissão da nota, tá? Existiam algumas tags que nós estávamos utilizando lá na aplicação teste com sockets, que depois eu vi que não são necessárias, eu só comentei aqui, depois eu vou remover esses comentários, tá bom? Beleza, daí vem a tag do destinatário, que não é obrigatória, só é obrigatória se houver entrega para o destinatário, tá? Aí tem que ter o frete e os dados do destinatário. Daí vem a tag do produto, aí novamente é um laço que eu faço na lista NFE detalhe montado, tá? Aí aqui, ó, eu crio um contador e quando eu vou criar a tag produto aqui, ó, ela sai produto mais, aí tem um mais contador, porque o contador começa em 0, tá? Daí eu já coloco mais contador para ele colocar um 1 aqui. Eu pego esse 1, coloco ele para string e coloco zeros à esquerda de tal maneira que eu tenha 3 caracteres. Então, se for 1, vai ficar 001, tá? É isso que está acontecendo nessa linha aqui, ó. Tá bom? Daí eu coloco o CFOP, o código do produto, o jeitinho e por aí vai, né? Aqueles dados que nós já conhecemos, né? NCM é obrigatório, ó, coloquei ali, obrigar o cara a cadastrar o NCM dos produtos. Eita, imagina o cara que está vendendo já no sistema gratuito, tem 200 produtos e aí ele migra para o sistema fiscal, vai ter que cadastrar o NCM em todos os produtos, hein? Assim como nós fizemos com o grupo tributário, que tem aquele botão para atribuir o grupo tributário a todos os produtos, poderíamos fazer isso com o NCM, mas é difícil, né? Mas eu vou colocar uma observação aqui, tá? Analisar se existe a possibilidade de cadastrar o NCM de forma automática para todos os produtos. Se você tiver alguma sugestão, coloca lá no Trello, tá? Suas sugestões são importantes. Pronto, daí vem os outros dados aí, o frete eu tirei, o seguro eu tirei, o outro eu tirei, tá? A princípio nós não vamos ter isso daí. Aqui, ó, o CSOSN vai ser informado para a empresa do Simples, se não informa o CST, e eu estou pegando o CST e ICMS, que nem estava gravando lá em cima, você viu, né? Então ia dar um erro aqui, mas agora vai dar certo. Origem da mercadoria, modalidade da base de cálculo, valor da base de cálculo, alíquota e valor do ICMS, tá? O PIS eu tirei, não é obrigatório informar, então ele não está sendo informado. Aliás, o PIS não, o IPI, tá? O IPI eu removi, o PIS está aqui e o COFINS está aqui embaixo. Pronto, e por aí eu termino a minha tag produto. Daí vem a tag total. Na tag total eu pego os valores totais da NFE cabeçalho e monto a minha tag, removi alguns itens aqui que não são obrigatórios para a NFC e nós não estamos utilizando nessa primeira versão. Aí vem a tag transportador, coloquei a modalidade do frete 9,
Modalidade do frete 9, vamos ver o que é isso, não me lembro mais. Modalidade do frete 9 sem ocorrência de transporte, tá? Por enquanto vai ser assim. Depois a gente vai aumentando, né, o escopo da aplicação. Pagamento, faço um laço na lista NFE informação pagamento e coloco os dados, ó, do pagamento, tá? Responsável técnico, obrigar o cadastro responsável técnico nas configurações é uma pergunta, né? Porque um colega me informou que na UF dele, lá se eu não me engano é no Paraná, não lembro direito agora, ele é obrigado a informar os dados do responsável técnico, mesmo que não tenha ainda esse CSRT, tá? Mas na maioria das UFs não é obrigatório ainda. E aí, a gente obriga o cara a cadastrar os dados do responsável técnico, ou a gente só deixa lá e se ele receber um erro na validação da nota, aí sim ele vai lá e cadastra. É uma coisa para a gente pensar aqui, essa questão do cadastro do responsável técnico, tá? E termina aqui, né, a nossa NFC Controller. Antes de eu passar para a NFC Service, eu vou abrir o caixa Page, e aqui, ó, no meu encerrar venda, eu chamo o efetua pagamento, tá? Aí o cara faz tudo que ele tem que fazer no efetua pagamento, e quando ele sai do efetua pagamento, o que é que eu faço aqui, ó? Eu verifico se o módulo fiscal principal é NFC, tá? Se o módulo fiscal principal for NFC, eu chamo o método gerar dados da NFC. Olha só, gerar dados da NFC, o que é que ele faz? Ele grava os dados nas tabelas da NFC. É por isso que quando está dando erro, que eu pressiono F7 e F2 de novo, ele está gravando novamente os dados da NFC, tá? Porque ele está chamando isso daqui de novo, o gerar dados da NFC, tá bom? A gente tem que arrumar isso daqui. Daí, ó, eu instancio o NFC Service. Vamos lá agora no NFC Service para ver o que é que tem dentro dele. Dentro do NFC Service, eu tenho o endereço do servidor, tem um método conectar, tem um socket aqui em cima, tá? Ele está herdando de Service Base, mas por enquanto nós não estamos usando nada do Service Base aqui, tá? O Service Base ele é usado para nós consumirmos os métodos do servidor do T2TRP, da retaguarda lá do ERP, né? Então, talvez nós nem herdemos do Service Base, tá? Por enquanto nós vamos deixar assim, mas de repente isso aqui vai deixar de existir. Legal. Então, eu tenho aqui um socket, no dispose eu destruo esse socket, tiro ele da memória, e no método conectar, eu tenho o endereço do servidor e a porta do servidor, que eu tenho que pegar isso daqui da configuração ou de algum lugar. O cara tem que saber quais são os dados do servidor, a aplicação tem que saber, no caso, o usuário não, né? Mas a aplicação tem que saber. Como será que a gente vai fazer isso, hein? Beleza, a gente tem que pensar, né? Esse dado aqui do servidor e da porta tem que estar devidamente configurado, tá? E aqui eu conecto com o endereço do servidor e a porta do servidor. Esse endereço aqui é onde está o CBR Monitor. E essa porta aqui é onde o CBR Monitor está rodando. Eu fiz testes apenas locais na minha máquina ainda, tá? Porque eu já tinha feito os testes no servidor da AWS com aquela outra aplicação teste com sockets. Pronto. Então, voltando aqui, ó, eu instancio o service, eu chamo o método montar NFC e guardo o retorno do montar NFC em NFC formato INI aqui, ó, tá? Esse passo aqui, na verdade, poderia estar logo depois desse, tá bom? Então eu gero os dados da NFC, depois eu monto a NFC. E agora eu tenho aqui nessa string, ó, o meu arquivo NFC, a minha string da NFC, a minha nota no formato INI, tá? Daí eu chamo o método conectado service e nesse DEM eu recebo o socket de volta. Quando eu chamo o método conectar aqui, ó, esse método conectar, ele retorna um socket, tá? Se eu utilizar o DEM, esse socket que está aqui é esse que retornou daqui, ó, do método conectar, tá bom? O que é que eu faço então? Eu já chamo um write, eu escrevo
o criar enviar NFE com o formato ini que eu recebi aqui. Legal? Daí embaixo eu tenho o listen, o método ouvir do socket, tá? Esse método listen, ele não permite que eu aguarde ele terminar. Não posso utilizar um await no método listen, tá? Eu tentei, a princípio, colocar tudo isso daqui, ó, ou algo parecido com isso, dentro do service, ok? Mas eu tive uma certa dificuldade, porque o método listen, ele ocorre em paralelo, né? Ele não permite que eu aguarde por ele, tá? Eu não posso colocar um await nesse listen aí, tá? Então eu teria que trabalhar com stream builder aqui, enfim, ia ficar um negócio mais complicadinho, tá bom? O que eu fiz então? Eu recebi o socket aqui e estou fazendo a emissão da nota aqui mesmo, tá? No método listen eu tenho esse data, que são os dados que serão retornados do servidor, ok? Daí eu pego os dados e com esse comando aqui, que nós já vimos lá naquela outra aplicação de testes com sockets, eu jogo a resposta que veio do servidor nessa variável, a resposta do servidor, tá? Aqui eu printo na tela o tamanho da resposta do servidor, é o tamanho dessa string aqui, e aqui a resposta do servidor, tá bom? Se nesse método aqui, listen, que ele vai ser chamado algumas vezes, dependendo dos write que eu dou aqui, né? Que primeiro eu conecto, aí ele veio aqui no listen, tá? Depois eu chamei aqui o criar enviar NFE, ele vem no listen de novo, tá? Então nesse segundo ponto aqui, que ele vem no criar enviar NFE, eu verifico aqui, ó, se ele contém chave DFE na resposta do servidor. Se ele tiver, aí eu chamo de novo um write, agora para imprimir o PDF. Observe que eu estou imprimindo um PDF fixo aqui da minha máquina, sempre, tá? Por quê? Porque eu tenho que guardar, quando esse retorno vier aqui para mim, ó, da nota, tá? Se a resposta contiver a chave DFE, bem aqui, eu vou gravar os dados que retornaram nas tabelas da NFE. Eu vou atualizar a tabela NFE cabeçalho com a chave da nota, o número do protocolo, que aconteceu lá por cima, tá? Aí sim, eu vou poder chamar aqui o PDF que foi gerado de acordo com a chave da NFE gerada para mim, tá? Então isso aqui vai deixar de ser assim, evidentemente, né? Se a resposta do servidor contiver um erro, aí eu mostro no snack bar lá que aconteceu um erro ao emitir a NFE. A NFC, tá? E se o tamanho da resposta do servidor for maior que 5.000, neste caso esse é o arquivo PDF. Daí eu chamo o método imprimir dump. Por que isso daqui? Porque quando o PDF ele retorna do servidor, ele é uma string gigante, né, em base 64, tá? Então não tem como eu fazer um teste como esse aqui, ó. Ah, a resposta do servidor contém tal coisa? Não tem como, porque é um hash gigantesco. Então o que eu pensei, já que é um hash gigantesco, o tamanho dele é grande, né? Eu vi que tipo é maior que 20.000 caracteres. Então, estou testando aqui, se o tamanho da resposta for maior que 5.000, é porque esse cara aqui é o arquivo PDF, tá? Se ele é o arquivo PDF, chame o método imprimir dump. E finalmente nesse else aqui, eu chamo esse gerar dialog box espera. O que é que ele faz? Ele só abre um diálogo com um Circular Progress Indicator no centro. Então fica rodando lá no centro, enquanto ele está aguardando tudo aquilo ali acontecer, tá bom? Lembrando, né, que isso daqui não está legal ainda, tá? É um trabalho em progresso. Nós temos que fazer muitos testes. Eu peço que você realize muitos testes, tá? E todos os problemas que você encontrar aqui, coloca lá no Trello, tá bom? Que é pra gente corrigir. Outra coisa, tente migrar este código para dentro do service aqui, ó, tá? Dê uma pesquisada sobre o Stream Builder, tá bom? E tenta migrar esse código aqui para dentro, para ficar mais limpo, para ficar aqui dentro, né? Dentro do serviço, do service seria ideal que ele ficasse lá, tá? Certo que tem parte do código aqui que tem a ver com a view, né? Com a visualização, esse show em snack bar, o imprimir dump e tal. Então não está tão feioso, né? Mas parte dele, né, como essa parte do socket que veio para cá, seria legal que tivesse ficado aqui mesmo, tá?
Dá uma pesquisada sobre isso para ver como é que a gente pode implementar isso daqui de uma forma melhor, tá? E o que é que faz o método imprimir dump? Vamos ver. O método imprimir dump está aqui embaixo, ó. Ele recebe o dump no formato base 64, tá? Daí ele pega a partir da posição 4, porque o ACBR monitor ele retorna assim, ok, 2 pontos, espaço. Por isso que eu preciso pegar a partir da posição 4, menos o último caractere, porque o caractere de final do ACBR monitor é um caractere esquisito. Já falei disso lá na aplicação de sockets, tá? Detalhe, às vezes esse caractere vem e às vezes não. Eu já observei que quando eu estou testando na minha máquina local, ele sempre vem. Quando eu estou testando no servidor da Amazon, ele não vem. Então a gente vai ter que melhorar também essa verificação aqui, tá? Pronto, e o restante que a gente já conhece, né? Ele vai chamar PDF Page, passando o decode B64 e vai imprimir a nota na tela para a gente, como nós vimos acontecer aqui na aula anterior, tá? E depois ele fecha a tela gerar dialog box espera e configura os dados da tela padrão. Ainda tem um probleminha aqui que eu percebi, às vezes ele não fecha essa tela de espera, tá? Nós temos que investigar também. Enfim, nós temos uma série de to-dos e uma série de pequenos bugs para serem corrigidos, né? Então esse código vai ser colocado no repositório para você fazer vários testes, tá? E para você aprender o código do jeito que ele se encontra aqui agora. Ainda é em desenvolvimento, tá? Não é o código final ainda, tá bom? E do lado de cá, nós vamos continuar trabalhando no código para que ele fique, né? Que ele seja o código final, pois afinal de contas, nós queremos colocar a aplicação em produção o mais rápido possível, tá bom? Então é isso, faça o que eu mencionei, né? Os testes, as pesquisas que eu solicitei, e sugestões lá no Trello. Tem alguns colegas que dão várias sugestões, nós pegamos as sugestões e colocamos no quadro Trello público, tá? Porque quanto melhor ficar essa aplicação aqui da Trello Stay, melhor também vai ficar a sua quando você começar a comercializar, tá certo? Então é isso, ficamos por aqui.